Hoje nós vamos falar sobre as 10 maiores viradas históricas do futebol brasileiro. Aproveitem para relembrar de grandes jogos que nosso futebol proporcionou. Palmeiras 4 Flamengo 2 pela Copa do Brasil de 1999. Um dos maiores jogos da história do torneio, válido pelas quartas de final. Até perto do fim, as duas equipes empatavam por 2-2, o que garantia aos rubro-negros na próxima fase, já que haviam vencido por 2-1 no Maracanã. Poucos, ou ninguém, acreditavam que havia tempo para os palmeirenses fazerem 2 gols nos poucos minutos restantes. Só não contavam com o filho do vento. Euler comandou a reação no final de partida eletrizante, com 2 gols tão chorados quanto a comemoração. Corinthians 2 Atlético PR 0, Timão classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Não parece um resultado tão surpreendente assim, certo? Quem acompanhou o duelo discorda. O Corinthians foi amassado em Curitiba e esteve praticamente eliminado já na partida de ida, chegou a estar perdendo por 3-0. 2 gols na Bacia das Almas deixaram o confronto vivo para o Pacaembu. Em São Paulo, Ronaldo Fenômeno teve uma noite que só os grandes do futebol são capazes. 2 gols do camisa 9 e o alvinegro estava um passo mais perto do título. Uma reviravolta daquelas para ninguém colocar defeito. Grêmio 4 Santos 3 pela Copa do Brasil de 2010. Lutar até o fim parece ser uma sina para o Grêmio. Depois de levar um verdadeiro passeio na etapa inicial, tomar 2 gols e desperdiçar um pênalti, a equipe gaúcha parecia entregue no primeiro jogo das semifinais contra o Santos. O Grêmio voltou renascido no segundo tempo, marcou 4 gols e manteve-se vivo para jogo da volta, quando o talento dos meninos da Vila acabou falando mais alto. Duvidar do tricolor de Porto Alegre, contudo, ainda mais no velho Estádio Olímpico, mostrava-se quase sempre uma decisão equivocada. Cruzeiro 2 São Paulo 1. Partidas como a final da Copa do Brasil de 2000 ficam eternizadas na mente dos torcedores. No jogo decisivo, o Cruzeiro precisava da vitória, mas saiu perdendo. Só a virada deixaria a taça em Belo Horizonte. E com todas as doses de drama possível, foi isto que aconteceu. Para os cruzeirenses, o barulho do chute de Giovani estufando a rede do Mineirão ecoará para sempre na memória. Botafogo 3 São Paulo 4 pelo Brasileirão de 2017. A saga do São Paulo na luta contra o rebaixamento em 2017 teve um jogo especial, a virada épica sobre o Botafogo no Rio de Janeiro. Era o jogo da reestreia de Hernanes pelo clube, e ele seria o condutor da recuperação do clube no campeonato. Cueva colocou o São Paulo na frente no estádio Newton Santos, mas o Botafogo se recuperou e virou para 3-1. 2 gols de Marcos Vinícius e o de Guilherme, com Cueva perdendo um pênalti entre os gols. À tarde, porém, ainda reservaria uma impressionante reviravolta. Hernanes fez 1, Marcos Guilherme marcou 2, e o São Paulo saiu vitorioso. Santos 3 Palmeiras 4 pelo Paulistão de 2010. Um jogo frenético entre Santos e Palmeiras, na Vila Belmiro, marcou o Campeonato Paulista de 2010. O Peixe, com Ganso, Robinho e Neymar entre os titulares, abriu 2-0 no primeiro tempo, gols de Pará e Neymar, e poderia ter ampliado. Mas o Palmeiras conseguiu reagir e empatou ainda antes do intervalo. 2 gols de Robert. Veio o segundo tempo, e o Palmeiras virou com Diego Souza. Mas o Santos voltaria a empatar, gol de Maddison. A loucura ganharia um último elemento aos 42 do segundo tempo, com mais um gol de Robert. Santos 5 Fluminense 2 pelo Campeonato Brasileiro de 1995, uma das semifinais da competição.
No jogo de ida, no Maracanã, o tricolor fez 4-1 no Peixe e viu o adversário ainda perder dois titulares importantes com cartão vermelho, Roberto e Jameli. Tudo isso não impediu que o então camisa 10 santista na época, Giovani, deixasse o gramado, garantindo que a equipe venceria a próxima partida e que ele marcaria 2 gols. E o Messias, apelido que Giovani ganhou após a partida, estava certo. No Pacaembu, o Santos fez 5-2 no Fluminense. Na época, não havia critério de gols fora de casa e o Peixe passou por ter uma campanha melhor. O camisa 10 foi o dono do jogo, com 3 assistências e os prometidos 2 gols, e posteriormente foi escolhido como o melhor jogador da competição. Deixamos as 3 melhores para o final. Pensou em viradas históricas, pensou nesse jogo. Em 2000, Palmeiras e Vasco decidiram a Copa Mercosul. O milagre aconteceu no terceiro jogo, depois de uma vitória para cada lado, 2-0 para o Vasco em São Januário, 1-0 para o Palmeiras no Palestra Itália. Como tinha melhor campanha, o Verdão teve a vantagem de fazer a terceira partida em casa. E o título foi encaminhado no primeiro tempo. O Palmeiras abriu 3-0, gols de Arce, Magrão e Tuta. O Vasco precisaria de 3 gols na etapa final para levar a decisão aos pênaltis. E fez mais do que isso, virou para 4-3 e ficou com o título. Romário, com 2 gols de pênalti, colocou o Vasco de volta à partida, mas Júnior Baiano foi expulso. Mesmo com 1 a menos, os cruzmatinos buscaram um milagre. Juninho Paulista empatou aos 40, e Romário, aos 48, garantiu a vitória, o título e um lugar na história para aquele time. O jogo já era esperado por ter várias estrelas em ambos os times, mas não para ser um dos maiores jogos de futebol de todos os tempos. Na partida, o Santos, com pouco mais de 15 minutos, já tinha aberto uma vantagem de 2-0 com 2 gols de Borges. Logo depois, num lance considerado um dos mais bonitos da história do Brasileirão, que mais tarde lhe valeria o Prêmio Puskás de 2011, Neymar marcou o terceiro dos santistas após deixar 2 marcadores para trás, tabelar com Borges e aplicar um drible memorável no zagueiro Ronaldo Angelim. Mas como o outro time também era estrelado, mesmo com 3-0 contra, o Flamengo foi para cima. Dos pés de Ronaldinho Gaúcho e Thiago Neves saíram os 2 gols que deixaram o rubro-negro no páreo novamente. Aos 42 minutos, o árbitro jogou um balde de água fria na equipe rubro-negra, marcando o pênalti duvidoso de Willian sobre Neymar. Elano apostou na cavadinha e chutou a bola nas mãos de Felipe, que respondeu com embaixadinhas após a defesa. Aquele lance parece ter incendiado o Flamengo. E, confirmando a máxima de que quem não faz, leva, no minuto 43, David deixou tudo igual na Vila, após cobrança de escanteio de Ronaldinho Gaúcho. Quando esperávamos uma virada do time rubro-negro, o Santos quis desempata, porém quem tem Ronaldinho sempre pode esperar uma surpresa, com um lance raro de falta chutando a bola rasteira no fundo da rede e um outro gol faltando 15 minutos para acabar a partida, completou seu hat-trick, virando o jogo e dando os 3 pontos para o Flamengo, em uma partida que será lembrada por décadas. Grêmio 4 Fluminense 5 pelo Brasileirão de 2019 foi a virada histórica mais recente do futebol brasileiro. Nem 1, nem 2, nem 3, foram 5 gols só no primeiro tempo do duelo tricolor. Jogando em casa, o Grêmio se lançou ao ataque e abriu o placar logo aos 5 minutos. Cortez cruzou para André estufar as redes e dar início à contagem na arena. Os gaúchos não se acomodaram com a vantagem e continuaram no ataque. O segundo gol veio aos 12. Everton de cabeça ampliou a vantagem gremista. O domínio dos mandantes seguiu até os 30 minutos e ainda deu tempo para Jean-Pierre fazer o terceiro depois de ótima troca de passe do Imortal. Do outro lado, o Fluminense deu início a uma reação espetacular aos 38 minutos com Ione Gonzalez, 3-1. 2 minutos depois, Luciano aproveitou uma falha do goleiro Júlio César e mandou para o gol. Não teve intervalo que esfriasse a partida e o segundo tempo continuou a todo vapor.
Aos 9 minutos, depois da cobrança de falta na área, Luciano cabeceou, Júlio César defendeu mais uma, só que no rebote Matheus Ferraz não perdoou, deixando tudo igual em Porto Alegre. Já aos 26, Pedro, de pênalti, colocou o Fluminense na frente pela primeira vez no jogo, 4-3. Mesmo com a surpreendente virada carioca, o Imortal não desanimou e chegou ao empate com Kahneman, aos 38. A partir daí, o empate parecia ser o rumo final da partida, mas ao apagar das luzes, nos acréscimos, Ione Gonzalez aproveitou uma sobra na área para fazer o segundo dele, sacramentar uma vitória heróica do tricolor carioca. Então é isso, galera, espero que tenha gostado de relembrar 10 das grandes viradas do futebol brasileiro. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal.